Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e lá na internet acesse o nosso site para saber tudo sobre o nosso programa em futura.org.br/Conexão Futura. E uma notícia divulgada recentemente deixou os fãs de cachorro-quente e de sanduíches com bacon em alerta. Pois é, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde anunciou a classificação das carnes processadas como produtos carcinogênicos, ou seja, que causam câncer, e as carnes vermelhas como produtos provavelmente carcinogênicos. O risco maior do consumo de bacon, toucinho, salame e outros embutidos é em relação ao câncer coloretal, que afeta o intestino e o reto, mas existem associações também com outros tipos de câncer. As carnes processadas foram colocadas na mesma lista que já inclui o tabaco, o amianto e fumaça de diesel. Bom, esse anúncio, claro, provocou muita preocupação e dúvidas em muita gente. Por isso, esse é o tema do nosso programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Samuel Aguiar Júnior. Ele é cirurgião oncologista e diretor de tumores coloretais do AC Camargo Cancer Center. Bem-vindo, Samuel. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo certo. Ao meu lado aqui está Maria Emília Pacheco, que é presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia. E ainda conosco aqui no estúdio está a nutricionista Thaís Queiroz. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, olá, prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso em recebê-lo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique atento aí nos próximos 25 minutos do nosso bate-papo. E já começa ouvindo aqui o Dr. Samuel. Esse anúncio com certeza provocou muita preocupação, não só para quem consome também, a gente sabe que a criançada gosta muito aí de um sanduíche, que muitas vezes tem uma carne processada, tem um bacon, tem a salsicha, a linguiça. De fato, tem uma associação direta de consumir esse produto com desenvolver um câncer? Existe. O significado desse alerta da Organização Mundial de Saúde é exatamente esse, que não existe mais dúvida do ponto de vista de metodologia científica de que essa associação ela é verdadeira. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é isso, é uma classificação qualitativa, né? A associação é verdadeira entre o consumo elevado de carnes processadas e câncer de intestino, mas não é uma classificação quantitativa, né? Então a gente tem que prestar atenção na magnitude do risco. Então não é todo mundo que vai consumir esse tipo de carne que vai desenvolver o câncer, mas há um risco. Existe o risco, está associado com maior ou menor consumo, né? Mas o risco ele existe, né? E está associado com consumo elevado. E mesmo assim, anteriormente já tinha sido divulgado por outros estudos em relação ao consumo de carne vermelha em geral, que também poderia aumentar o risco de câncer? Sim, a carne vermelha em geral, ela já foi também associada a risco de câncer de intestino. Na verdade, tudo começou com a investigação da carne vermelha. E esses estudos muito grandes, esses grandes estudos chamados de coorte, que avaliam grandes populações, 500 mil de pessoas, como foi um estudo europeu, mais de 100 mil pessoas, como foi um estudo americano, começou avaliando carne vermelha. Mas o que foi observado posteriormente é que, numa análise de subgrupo, esse componente da carne processada é que puxa o risco maior do câncer de intestino. A carne vermelha, em geral, ela também está associada ao câncer de intestino, mas não com uma força tão grande como a carne processada. Mas essa processada, ela sofre aí uma modificação no processo, né, de ele ficar pronto para vender pela indústria, então tem muito mais sal. O que acontece nesse processo que acaba aumentando esse risco? A carne processada significa todo tipo de carne que sofreu algum processo de conservação, tanto para a industrialização como para tempo mesmo. Então, inclui qualquer tipo de método de processamento. Isso inclui aquela mesma a salmoura artesanal, né? E vai até os embutidos industrializados. Então, qualquer tipo de processo de conservação da carne vermelha fresca, para que ela dure mais tempo, está associado ao risco. Então, a gente tem que prestar atenção que não é só a carne embutida. Mesmo produtos que são considerados mais artesanais, mas onde a carne sofreu algum processo de conserva, cura, salmoura, defumação, aumenta o risco de câncer de intestino. Maria Emília, isso mexe muito com os nossos hábitos alimentares, né? Quem está acostumado a consumir esse tipo de produto, até a feijoada, tem vários pratos tradicionais aí da culinária brasileira que levam essas carnes processadas, né? Com certeza, mas como o médico acaba de dizer, é preciso distinguir
se trata de um hábito rotineiro, né? Ou se tem intervalos maiores no consumo desses alimentos. Mas lá no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós temos debatido sobre o significado e o impacto mesmo na saúde desses produtos alimentícios superprocessados ou ultraprocessados. Que não só a carne, né? Outros também. Não só carne, outros também. E observe que nós não falamos alimentos ultraprocessados, falamos produtos alimentícios ultraprocessados, porque para sua conservação, cada vez mais eles têm um tempo maior de prateleira, o que requer exatamente que na sua composição tenha substâncias, que são substâncias que provêm do alimento propriamente, mas também há substâncias que vêm de matéria orgânica, até do petróleo, do carvão, para garantir o sabor, o aroma, né? São substâncias que com certeza têm impacto na saúde. Mas é preciso pensar também sobre o aumento do consumo desses produtos do ponto de vista social e cultural. Nós corremos o risco de ir padronizando cada vez mais nossa alimentação e esquecendo de nossas tradições alimentares, culturais. E, sobretudo, é preciso levar em conta que o consumo desses produtos superprocessados também tem significado a redução do consumo de frutas, legumes e verduras. Como você falou, por muito tempo, né, houve até uma concepção de o consumo de certos tipos de alimentos tem a ver com uma ascensão, de você ter um maior poder de compra, você poder gastar mais no mercado, comprar aquele outro produto processado, e sem saber de fato os nutrientes dele, né? Isso é um risco muito grande. Eu queria até exemplificar, porque vejo nesse exemplo um clamor que nós temos que fazer à sociedade. Em alguns momentos, inclusive, temos tido reação nas escolas de crianças que levam, por exemplo, uma banana e outras fazem uma brincadeira não muito adequada de considerar a banana como um alimento pobre, um alimento desvalorizado. Nós temos exatamente nesse momento na sociedade brasileira que repensar esses valores e criticar, porque a banana tem, além de ter muitos nutrientes, ela está associada à nossa cultura, à nossa história. E ela é muito mais saudável do que um pacote de biscoito recheado que os outros meninos estão levando na escola, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Bom, Thaís, a gente tem que pensar nesse sentido, como disse a Maria, no alimento da família toda, né? Muitas vezes, enfim, ou até a mãe tem essa consciência, o pai, mas aí a criança passa por esse momento na escola ou na casa do amiguinho, de certa forma, aí que tentar convencer toda uma nova geração também de o que é, de fato, válido você colocar como alimento no seu dia a dia. Isso. Na verdade, a criança, ela é um reflexo do que ela tem dentro de casa. Ela, na escola, ela vai refletir o que ela já está acostumada a consumir. Né? Então, assim, eu também trabalho com criança. Você falou, eu pensei logo, eu trabalho muito com criança, de escolar. Então, realmente é muito difícil. Hoje em dia, os pais passam para os filhos no sentido, eu trabalho muito e eu quero pagar o refrigerante top para o meu filho, porque eu trabalhei para isso. Então, uma coisa, quando entrei para trabalhar, você tem que trabalhar com os pais e com as crianças. Trabalhar só com as crianças, a gente não consegue ter o resultado que a gente espera. Essa questão do refrigerante é muito importante a gente falar aqui, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, já tem campanhas, inclusive do próprio Ministério da Saúde de lá, sobre o alerta do excesso do consumo de bebidas com muito açúcar, né? Mesmo, não só refrigerante, mesmo esses chamados sucos ou néctares de caixinha também tem muito açúcar, né? Não é um suco de verdade, que eu tenho que tirar esse estigma também, né, Na Thaís? lata agora está vindo escrito, contém tantos % de polpa de fruta. Então, quando a pessoa vai ver, nunca é 50%. Normalmente é 30%, às vezes é 20%. Quando é um suco, vamos dizer assim, o melhor possível, tem 30% de polpa. Para que você vai pagar caro para ter 30% da polpa se você pode ter 100% daquela polpa mais barato ainda? Então, é importante assim, frisar que nada substitui. Suco é aquele da fruta que você espreme na hora, né? Isso é suco. Suco da fruta, isso aí, exatamente. Agora, Samuel, uma relação que também causou muito impacto e choque até muitas vezes quando saiu essa notícia do consumo de carne processada, que foi colocada na mesma classificação do consumo de cigarro. Então, o fumante pode ter o mesmo risco de ter um câncer coloretal do que alguém que come, enfim, muito bacon, muita salsicha? Não. Como nós comentamos agora há pouco, essa classificação ela é qualitativa. Ela só diz que a carne processada já foi estudada e os estudos mostram que existe
um risco. Agora, a magnitude do risco, quanto que esse risco aumenta, é completamente diferente. Então, vamos colocar como exemplo cigarro versus câncer de pulmão. O simples hábito de fumar aumenta esse risco em torno de 5 a 6 vezes. A gente não está nem falando de quantidade de cigarro, o simples hábito de fumar. Isso significa mais de 500% de aumento. A carne processada, a cada 50 gramas de consumo diário, nós aumentamos o risco em 18%. Ou seja, multiplicar por 1,18. É muita diferença, então não podemos colocar no mesmo patamar. Está na mesma classificação de acordo com a metodologia da Organização Mundial de Saúde, de dizer que existem estudos que comprovam. Pronto. Agora, a magnitude do risco não é a mesma. A gente não fala para as pessoas, olha, fumem com moderação. Não fume, pronto. Né? É diferente. Ninguém está dizendo que não coma mais carne processada. Não é a mesma coisa. Coma com moderação. Pensar nesse consumo também moderado e pensar em como distribuir um pouco isso, né? Muitas vezes, para muita gente, como a gente falava um pouco da questão do acesso e da questão do preço do alimento também, o alimento processado, por ter aí uma vida de duração na prateleira muito maior, ele acaba tendo também um preço reduzido, né, Maria? A gente tem que pensar também na questão do orçamento das famílias, né? Aquela salsicha lá, ela custa muito menos do que 1 quilo de uma picanha, por exemplo, que é uma carne de maior valor, né? Essa é uma grande contradição que nós vivemos, porque nós no Brasil superamos a situação de fome, né? Saímos do mapa da fome, a garantia do acesso ao alimento tem sido assegurada, não para a população toda, porque há ainda segmentos que precisam ter esse direito assegurado, né? Como povos indígenas, segmentos da população negra e comunidades quilombolas, mas tivemos passos importantes. O que nós precisamos assegurar agora é uma alimentação adequada, de qualidade, saudável. E por isso há muito ainda que caminhar, né? É verdade que também nós temos no Brasil um crescimento grande da produção de alimentos agroecológicos, e isso é muito importante nesse caminho a ser trilhado, né? E a nutricionista chamou a atenção para o papel da família na educação das crianças. Eu queria também dizer que, ao lado disso, nós precisamos pensar no impacto do que representa a publicidade de alimentos no Brasil, inclusive a publicidade desses produtos alimentícios ultraprocessados. E nós temos defendido também no Conselho que haja uma regulação por parte do Estado. E isso não significa, como já escutamos às vezes o argumento de empresas dizendo que isso é ferir o direito da propaganda, mas nós não podemos nos subjugar a essas determinações do mercado. Acima de tudo está o direito humano à alimentação, está o direito do consumidor, por isso que nós prezamos muito uma resolução do Conselho Nacional de Criança e Adolescente, o CONANDA, a resolução 163, que fala exatamente disso, da necessidade de regular a publicidade de alimentos, sobretudo quando ela é dirigida ao público infantil. Isso você falou, a questão de regulação de propaganda, isso já aconteceu lá atrás no cigarro e também já foi essa mesma crítica em relação a essa proibição. Então, pensando primeiramente na saúde da população, né? Acho que tem que ser a principal preocupação nesse momento. Isso, é o nosso argumento, exatamente. Como deu certo com o cigarro, houve uma redução, né, de fumantes no país, nós também estamos fazendo essa defesa agora em relação à alimentação adequada e saudável, porque esses ultraprocessados têm sido responsáveis também pelo crescimento da obesidade e do sobrepeso. É importante a gente mencionar isso também. Os dados que mostram no Ministério da Saúde, nós passamos aí no fim da década de 70 de um país com muita população que passava fome, agora para uma população com sobrepeso, aí mais da metade da nossa população está acima do peso e grande parte desses já com obesidade. Você deve receber muitos pacientes com essa questão, né, Thaís, no consultório? Muito sobrepeso por conta dessa má alimentação. Sim, sim. Na verdade, essa questão que veio agora do bacon, da carne processada e tudo mais, isso foi fundamental para poder chamar a atenção da população a isso. E calhou de ter sido justo no momento que a gente estava falando do Outubro Rosa, do Novembro Azul, então a atenção já estava voltada para o câncer naquele momento. O Outubro Rosa, o câncer de mama, e o Novembro Azul em relação ao câncer de próstata. Exatamente. Então foi muito bacana. Só que o que acontece?
A carne processada, ela não gera somente câncer. Antes dela gerar o câncer, ela gera outras patologias que são responsáveis hoje pelo grande problema de saúde pública do Brasil, né? Nós temos a obesidade, problema de coração, hipertensão arterial, com o excesso de peso gera diabetes. Então, a pessoa acha que diabetes é vinculado ao açúcar. E você pode ter o excesso de peso comendo esse tipo de alimento e ficar diabético depois disso. Então, tem gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, assim, são diversas patologias associadas, não somente o câncer, né? E o que eu falo muito para os pacientes, a gente tem que ser vegetariano agora, doutora, não pode mais comer carne, não vou comer nada. Eu falo, gente, o grande segredo da vida, acho que não é nem da alimentação, é o equilíbrio, né? O segredo da vida é esse. Para você ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, você tem que equilibrar. Você não vai abolir a carne processada da sua vida, porque uma vez vai ter algum evento para você ir, vamos supor que tem uma feijoada lá. Então, nesse dia, você pode se permitir consumir, desde que consuma com moderação. Você não pode fazer disso a sua rotina. É isso que a população tem que entender. Você tem que excluir da sua rotina. Sua rotina tem que ser saudável para que você ganhe o direito de consumir uma vez ou outra esse tipo de alimento. Agora, rotina não. Rotina a gente não pode. Né? Agora, olhar também, você falava que a questão desse tipo de alimento, né, que muita gente pensa, a diabetes é só comendo doce, não é? Esse tipo de alimento de carne processada também, se você olhar lá no rótulo, a descrição, a quantidade de sódio, que é o sal, é absurdamente altíssima, né? Altíssima. E assim, com o tempo, é uma cascata. Você pode ficar hipertenso, vai acabar gerando acúmulo de líquido, e aí retenção hídrica mesmo, e aí depois você pode ficar diabético, com o tempo você pode ficar renal, é uma cascata, é uma cadeia, né, que a gente chama. Então tem que ter cuidado, é uma coisa que a gente tem que evitar, né, prestar bastante atenção, ler os rótulos principalmente. Acho que o brasileiro agora está passando a ter esse hábito de ler o rótulo, antes quase ninguém tinha esse hábito, agora já passando pelo supermercado eu já vejo várias pessoas de várias faixas etárias parando para ler o que realmente você está levando para casa, né? Isso é muito importante também. Importantíssimo. Samuel, essa relação também, né, das outras doenças que vêm antes do câncer, é importante esse alerta, né? Tudo que você come acaba influenciando a sua saúde em geral, não só pensando no câncer, que pode ser aí a doença que causa mais espanto ou muito medo em muita gente, mas tem uma série de outros problemas que podem aparecer antes também, né? Assim, o câncer é atualmente a segunda causa de morte mais frequente do brasileiro, mas a primeira ainda é a doença cardiovascular. E os fatores de risco são muito parecidos. A obesidade e sobrepeso está associada à doença cardiovascular e associada à maioria dos tipos de câncer também. Obesidade e sobrepeso. Com relação, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da Maria Emília em relação a propaganda em relação ao consumo de carne e carne processada. Primeiro que a gente não está falando do mesmo risco. O cigarro, como a gente falou agora há pouco, é um risco muito maior e talvez coubesse regulamentação de veículo de propaganda, mas me incomoda um pouco, né, a gente falar de regulamentação de veículo de comunicação e de propaganda, somente numa época que nós vivemos após os anos de tanta regulamentação até os anos 80. Né. A população atualmente come mais carne processada e obesidade e sobrepeso hoje em dia é uma epidemia não das classes mais altas, mas das classes mais baixas, exatamente porque ficou mais barato comer esse tipo de alimento. Isso nós já comentamos. É mais barato, do que a carne fresca, do que outras fontes de proteína, como frango, peixe, que são muito caros ainda, e laticínios. Você acha que caberia ao Conselho muito mais uma recomendação para incentivo fiscal para outras fontes de proteína do que regular propaganda em relação à carne vermelha e carne processada? Você pode até regular a propaganda, mas se ela for mais barata, ela vai continuar tendo uma vantagem competitiva em relação às outras. Então, se você der incentivo fiscal para outras fontes mais saudáveis de proteína, talvez você tenha uma ação mais eficaz. Também pode ser uma opção em pensar em outras formas, a gente, de repente, aumentar o tributo desse tipo de carne, de fato, aí podendo financiar uma certa forma. Ou diminuir o tributo das outras, né? Ou diminuir exatamente o tributo das outras para aumentar o incentivo, né, a esse tipo de consumo. A gente já está quase chegando na reta final do programa, eu queria só mencionar que no início de novembro ocorreu a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo o lema Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direitos e Soberania Alimentar. Essa discussão sobre carne processada e tem tudo a ver com essa iniciativa. Acabou passando por esse evento a discussão também, Maria Emília?
Não especificamente sobre o consumo de carne ou de carne processada, mas sobre os produtos alimentícios ultraprocessados em geral, com certeza. Eu queria até, dialogando com o médico, dizer que, do nosso ponto de vista, é uma conjugação de medidas que precisa ser tomada. Nós estamos, de fato, muito preocupados com a publicidade desses produtos alimentícios ultraprocessados dirigidos ao público infantil. O Brasil deve ser um dos únicos países no mundo que faz isso. Associar o consumo de refrigerante ou de um hambúrguer, etc., com um brinquedo, nós entendemos que isso é ferir o direito dessa criança que está em pleno desenvolvimento psicossocial. Então é preciso entender que costumamos atualmente até colocar o mercado como sujeito da história, né? E nós devemos colocar como sujeito da história aqueles que são os protagonistas, os que são sujeitos de direitos, né? Como nós temos incluído na Constituição Brasileira o direito humano a uma alimentação adequada e saudável, acho que nós temos que ter muita atenção com a publicidade, com a rotulagem, como diz a nutricionista, mas, ao mesmo tempo, com políticas que garantam alimento de qualidade e barato. Defendemos isso, defendemos garantia de emprego, valorização de salário mínimo, que haja uma descentralização dos equipamentos de distribuição de alimentos. Por isso que no Conselho defendemos também uma política nacional de abastecimento alimentar, que garanta os circuitos curtos, a relação mais próxima entre quem produz e quem consome, né? E também a preservação ambiental. Nós temos uma riqueza de biodiversidade nesse país e várias fontes de vitamina, de proteínas, né? E eu gosto sempre de lembrar que talvez a gente precise conhecer melhor o que tem nos nossos biomas, já que precisamos aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. De fato, cada região conheça um pouco mais, né, do que pode oferecer ali, o que está perto do seu produtor local, também incentivar consumir dos pequenos produtores, que acaba incentivando essa cadeia como um todo e facilitando aí também a qualidade de vida de toda a população. A gente está aqui com poucos minutos para acabarmos o programa. Eu quero mostrar na internet outras fontes de informação para você de casa buscar e pesquisar e se informar mais sobre a sua alimentação. Então vamos lá no site do Conceia, Segurança Alimentar e Nutricional, está aí o site para você, planalto.gov.br/Conceia. Também para entrar em contato com a Thaís Queiroz, nutricionista que está aqui no estúdio com a gente, nutricionista thaisqueiroz.com, tá aí o site para você também. E ainda indico o site aí do Hospital AC Camargo Cancer Center. A gente espera aí que você consiga tratar da sua saúde sem ter que recorrer a um hospital especializado em câncer, mas caso precise, tá aí a indicação para você. Rapidamente, para a gente encerrar, Samuel e Thaís, considerações para a gente tentar dar dicas também, né, para o pessoal de casa aí. Começa-se por onde para a gente tentar pensar numa vida mais saudável a partir da alimentação? Lembrar que carne não é o único fator associado a câncer de intestino ou qualquer outro câncer. É um componente importante, mas é um conjunto de fatores. Diminuir o consumo de carnes vermelhas, principalmente as processadas, aumentar o consumo de frutas e verduras e atividade física regular e não fumar. É uma medida comportamental muito mais ampla do que agir exclusivamente na carne vermelha. Thaís. Sim, a gente falou muito do que causa o câncer, né? A gente falou um pouquinho aqui do que previne, então a gente tem que dar atenção mais às fibras, como o médico falou. As fibras estão presentes nas frutas, verduras e legumes. Ingerir bastante líquido, porque só fibra pura não vai resolver, tem que beber bastante líquido para poder ter o tratamento do trato digestivo, né? E o equilíbrio. Acho que o segredo de tudo isso que eu queria passar para vocês é isso, é o equilíbrio, é a gente ter uma alimentação equilibrada. Dessa forma a gente vai ter uma vida mais saudável. Muito bem, então. A gente vai voltar a esse assunto com certeza aqui no programa, mas por agora o nosso tempo já acabou. Então, obrigado aos três pela presença. Um prazer conversar com vocês. Um prazer. Valeu. Um prazer. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui no Conexão de segunda a sexta, na tela do Futura, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, na internet. Um abraço para você e até a próxima.